gente louvar e agradecer a Ele. Eu vou meditar naquela palavra, né? Eu vou pedir para os irmãos, quem quiser acompanhar, para as irmãs que quiser acompanhar, Marcos 10, 46, a cura do cego de Jericó. Né? 10, 46. Ela está em dois evangelhos, essa passagem que eu vou falar, tá? Tanto no livro de Mateus também, ela também tá, como no livro de Marcos. Mas eu vou pegar a passagem de Marcos, que eu achei, né, do cego Bartimeu. As irmãs conseguiram pegar? Cego de Jericó, né? Isso, a cura do cego de Jericó. A minha versão provavelmente vai estar diferente da de vocês, porque a minha é uma Bíblia mais antiga. Mas vamos acompanhar a leitura aí, tá bom? A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançado de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e em seguida e seguia Jesus estrada fora. Eu vou parar aqui que é o que termina. Então, pessoal, eu vi uma pregação essa semana que falava sobre essa passagem, né? E me chamou a atenção que sempre que é falado sobre a cura, né, do cego, é sempre retornando à cura. Só que essa passagem diz muito mais do que a cura de Bartimeu. Tem várias nuances que a gente não... várias coisinhas que Jesus quis passar. Com essa passagem eu estava meditando, né, e eu tomei muito para mim também na minha caminhada, né? A primeira é que ele estava... toda pessoa que tem uma debilidade, normalmente se espera o quê? Ajuda das outras pessoas, né? Ajuda. E às vezes as pessoas não querem se curar daquilo que estão impedindo delas crescerem, né? Então Jesus pergunta para Bartimeu: que queres que eu te faça? Né? Muitas vezes também Jesus, a gente pede para Jesus: resolve isso para mim, resolve aquilo para mim, mas a gente não pensa naquilo que nós precisamos tirar da nossa vida para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente quer, né? Ele lançou a capa. A capa era uma coisa que protegia ele dali, mas ele lançou da capa. Muitas vezes a gente tem algumas coisas que a gente precisa de lançar também, de tirar fora da nossa vida, para poder alcançar aquilo que o Senhor quer. Outra coisa também que eu meditei é que nós, muitas vezes, não estamos atentos a pessoas que precisam de ter acesso a Jesus. Aqueles discípulos todos ali, né, acompanharam muitas curas do início, ele já estava no final já. Quando está, né, essa passagem, ele já está saindo de Jericó para a entrada de Jerusalém, que ele já vai passar pelo Calvário, né, já está no final da vida dele, da peregrinação de 3 anos que Jesus passou fazendo muitos milagres. E aqueles homens, aqueles discípulos, né, já não estavam tão atentos que tinha ali um cego à beira do caminho, que diz aqui que ele estava à beira do caminho. Então ele não estava tão distante assim de Jesus, né? Ele estava ali próximo de Jesus. Muitas vezes a gente tem pessoas que estão próximas da gente e a gente é displicente, a gente não fala de Jesus, a gente não pega na mão daquela pessoa, entendeu? E leva a mensagem, e leva para Jesus. Que as pessoas estão cegas,
assim como Bartimeu, muitos irmãos nossos estão cegos, gente. A gente fala de Jesus e não conseguem ver que Jesus pode curar, tirar daquela cegueira, entendeu? Qual que é a sua cegueira? Nós temos a nossa cegueira também, entendeu? Nós temos a nossa debilidade. E aqueles discípulos, né, estão tão acostumados que não ligaram tanto, né? Assim, muitas vezes eles falaram, deixa o mestre em paz, ele tem coisas mais importantes. Mas Jesus, que nem falou nesse louvor, né? Ele sempre está atento para o nosso clamor, para aquilo que nós pedimos, entendeu? Mesmo no secreto do nosso quarto, a gente acha assim, poxa, o Senhor não está me ouvindo. Muitas vezes é o processo, irmãos, que a gente tem que passar. A gente não está preparado, às vezes, para receber aquela bênção. A gente tem que passar por aquele deserto para poder atingir o propósito. E a gente não entende, né? Por que a gente tem que passar por aquilo. Então, assim, eu também me atentei a isso, que a gente tem que tentar levar mais a palavra para as pessoas que precisam, né? Outra coisa também que me falou muito nessa passagem aqui, é porque 2 cegos foram curados. Na outra passagem, no outro evangelho, tem um outro cego também que foi curado. Muitos são curados, muitas pessoas encontram Jesus, ouvem falar de Jesus, se convertem, entram para o evangelho, entram para a igreja, começam a congregar, mas não tem gratidão. Muitos não continuam. E aqui falam que Bartimeu continuou. Quer dizer, o outro cego não continuou. O outro cego obteve a cura, tem a graça, né? Que Deus dá para todos, aqueles que têm fé. Todos aqueles que têm fé são curados, são libertos, né? Todos aqueles que conhecem a Jesus são libertos de espíritos, de vícios, né? Mas não caminham, não congregam, não continuam, não ficam firmes, né? E esse culto aqui, né, que a gente está prestando hoje é justamente disso, né? De gratidão. Porque assim, vai fazer um ano em junho, né, que eu conheci as irmãs, a Tônia e a Aline. Quantas pessoas passaram por aqui, por esse culto, por esse espaço? Quantas pessoas alcançaram, muitas vezes saíram daqui com a paz, com refrigério, mas quantas pessoas permaneceram e tiveram gratidão? Gratidão não é por elas não, porque elas são só um caminho. Isso daqui é só um espaço, né? Tantos outros espaços que tem que a gente vai atingir, vai chegar na paz, na glória de Deus, né? No juízo final. Mas quantos tiveram gratidão a Deus, né? De falar assim, não, Senhor, obrigada por eu levantar hoje, pelo fôlego de vida, pela saúde, pela cura, né? E até aproveito a ocasião para agradecer aqui que a minha irmã, para a honra e glória do Senhor Jesus, está sendo curada do câncer dela, né? Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes aqui nós clamamos. Aleluia. Eu perdi uma amiga muito querida, né, ano passado, e muitas vezes a gente não entende o porquê, mas Deus tem os seus propósitos, tem o seu caminho, né? Ela cumpriu a missão dela e ela aceitou Jesus antes dela partir. E eu fui uma das pessoas que caminhei muitas vezes com ela, e no momento de fraqueza minha, ela que me levou para onde eu congrego hoje. Então, assim, tem na Bíblia a passagem, né? Aquele que esteja forte, cuide para que não caia, né? Segura na mão do irmão. Então é isso que eu queria brevemente falar para vocês, né? Obrigada pela oportunidade de novo, Aline, de estar falando aqui, porque o Pai tem feito muitas coisas na minha vida, com muitas quedas, com muitos percalços, né, na minha saúde, na vida financeira, mas o Senhor me mantém de pé. Então eu sou grata a Deus e grata a vocês, que se vocês não estivessem aqui para me ouvir, para eu falar, para Deus se manifestar, a glória dele, Senhor, porque nós estamos aqui para a honra e glória dele. Amém. Ele que merece toda a honra e toda a glória. Amém. Eu quero que o Senhor
Guarde no coração de vocês, estejam atentos. Às vezes a gente tem uma amiga, um amigo que precisa também dessa palavra, que precisa que a gente convide, não só aqui, para uma outra oportunidade, para alguma igreja que vocês congreguem também. Entendeu? Então, vamos perpetuar a palavra de Deus, né? Amém. Muito obrigada, gente. Glória a Deus.